Programa Mais Casa. Oferecimento. Simplifica Vende Mais. Especialistas em lançamentos imobiliários. Simoneto Foz. Milimetricamente você. Serrana Home Empreendimentos Imobiliários. Sua casa é a nossa prioridade. E Grupo Átria. Há 10 anos fazendo a diferença em Foz do Iguaçu. Olá, seja bem-vindo ao Mais Casa, uma excelente tarde de sábado para todos vocês. Já começa a edição de hoje com um recadinho. Últimos dias para participar da campanha cultural do Mais Casa, então você já pode aproveitar, dar uma passada lá no Facebook do Mais Casa, que é o Mais Casa Oficial, ou então acessa o QR Code que está aparecendo aqui na tela para você participar da campanha cultural para concorrer a este lindo lustre da Produtel. Para participar é muito fácil, é claro que você não pode perder. Vence a resposta mais criativa no sábado que vem, vai ser a revelação. Então você aproveita aí os últimos dias também para participar com a gente. E nessa edição, o assunto é a construção civil. Nós vamos falar sobre um tipo de obra já bem famosa nos Estados Unidos e que tem conquistado cada vez mais os brasileiros, o steel frame. Vamos mostrar quais são as vantagens e, afinal de contas, como que funciona esse sistema. Quadros na decoração, um charme, mas você sabe como combiná-los e fixá-los do jeito certo? Ainda nessa edição tem várias dicas. Lagos no projeto de fachada estão super em alta. Quem vai falar mais a respeito desse assunto é o arquiteto Omar Baracate. E você não pode perder aquela oportunidade de casa, terreno, apartamento, loteamento aqui nos classificados do Mais Casa. Agora nós vamos falar sobre construção civil, mas essa aqui é uma construção diferente, nada convencional, em steel frame. Por isso, nós viemos para uma fábrica em Foz do Iguaçu que trabalha com esse tipo de material e quem nos recebe hoje é o Cristiano, ele que é empresário. Bem-vindo a Mais Casa, Cristiano. Obrigado, Fran. Cristiano, já começa explicando pra gente, né? Aqui onde nós estamos, quem está em casa já está vendo que tem várias paredes aqui atrás. O que é tudo isso? Pessoal, isso daqui é uma casa. Nós temos uma casa pré-fabricada em steel frame, na verdade na evolução do steel frame. Essa casa ela tem 105 metros quadrados aproximadamente, não lembro agora de cabeça, mas 105 metros quadrados, exatamente. E quanto tempo que levou para construir tudo isso aqui na fábrica? Nós montamos essa casa em 1 semana e meia e agora nós provavelmente levaremos 7 dias, de 5 a 7 dias para deixar instalada no canteiro de obras para poder receber telhado, acabamentos, janelas. Né? Muito rápido, realmente. É muito rápido. Agora, para vocês entenderem como que funciona esse sistema, o que é o steel frame, afinal de contas, nós separamos aqui alguns modelos, né, Cristiano? A gente vai mostrar para quem está em casa também. Esse aqui é aquele steel frame convencional. Explica para a gente o que é o steel frame, o que nós temos aqui. Então, o steel frame é nada mais do que uma construção em aço, né, uma construção a seco, que une o aço, né, e alguns revestimentos. Tá? Então o quadro é feito em aço, normalmente com 0,95, aí depende muito do estrutural da casa, né? Cada projeto tem o seu estrutural. Depois você vem com a placa de USB, que é uma placa de madeira, você coloca a manta hidrófuga. Essa manta serve para quê? Ela serve para conter a umidade, né? Não deixar passar para a madeira e deixar a madeira respirar, porque senão apodrece, né? Você tem problemas de impermeabilização. A placa cimentícia como acabamento, que ela pode receber qualquer outro revestimento, pintura, massa, textura, né? E por dentro, isso é a parte externa. Por dentro é colocado também o USB de madeira e uma placa ou de gesso ou outro acabamento. E tem bastante diferença entre essa aqui que nós estamos vendo e essas aqui que são da construção da casa que nós estamos falando. O que nós fizemos foi uma evolução do sistema steel frame. Então o nosso sistema nós chamamos ele de high efficiency, né, que é de alta eficiência, é um steel frame, né, de alta eficiência, né.
Por que ele é de alta eficiência? Nós não usamos a madeira, nós não usamos esse monte de composição aqui. Usa o quê? De materiais. Nós usamos apenas 3 materiais que eles viram uma coisa só, compacta, colada e parafusada. Tá? Que é o aço galvanizado, que é o EPS, então tem 10 centímetros, né? Uma boa espessura de EPS de alta densidade, não é o EPS é o quê? Né? É o famoso isopor, né? Mas não é o isopor que você encontra por aí, ele é um EPS com alta densidade, tem resistência ao tempo, não propaga chamas, tem resistência ao processo de temperatura. Porém, nós fizemos isso de forma compacta e conseguimos montar a parede dentro da fábrica sem ter problemas de patologias, de trinca, fissuras, né? E aqui pelo ladinho também a gente consegue perceber alguns buraquinhos, o que são? Essas aberturas, tanto na horizontal quanto na vertical, nós temos as aberturas para elétrica e hidráulica, Fran. Já depois sai pronto. Muito fácil. Exatamente. E para vocês compreenderem melhor a construção desse modelo diferente, mais moderno de steel frame, o Cristiano separou aqui por etapas, né, Cristiano? Como que é a confecção de uma peça, o que a gente tem aqui? Exatamente, Fran. Então a gente vai mostrar como que a gente faz a montagem. A primeira peça é esse quadro de metal. Logo depois nós colocamos essa placa cimentícia aqui. Tá? Já fica uma base aqui. Exatamente. Essa daqui já é a parte interna da casa. Tá? E para a parte externa, tem que ter alguma diferença ou é tudo igual aqui nesse caso? Tem uma boa diferença. Nós colocamos esse EPS aqui, que ele tem 10 centímetros de espessura, e nós fizemos só o corte onde entra o metal. Esse corte é feito, passado cola aqui nessa parte, a gente não vai passar agora, né, em função do tempo, passa cola, prensa essa peça aqui e logo depois coloca essa outra peça aqui. Qual que é a diferença? Na hora que você coloca essa camada de EPS por fora, você aumenta a resistência térmica. Que interessante. Aqui em Foz do Iguaçu, principalmente, né, o calor é muito forte, então não deixa passar caloria para dentro de casa. Perfeito. E esse aqui também é um tipo de construção que é muito usada. Na Europa, na Ásia já faz o maior sucesso fora do Brasil, agora está chegando no Brasil também? Exatamente, Estados Unidos, né? E no Brasil nós estamos agora convencidos que vai ser o sistema que vai prosperar, né? O steel frame já cresce muito no Brasil e cada vez mais a gente vem evoluindo esse sistema, né? Agora com o uso do EPS para dar um isolamento melhor e um controle da umidade, né? Que no Brasil tem algumas peculiaridades que lá fora às vezes não tem. Bem interessante realmente. Agora que vocês já conhecem um pouco mais do sistema, como que foi confeccionado, né, esse tipo de material, a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas não sai daí que daqui a pouquinho a gente volta em uma obra para mostrar para você como que é uma construção de fato feita em steel frame com essa tecnologia muito mais moderna. Estamos de volta com o Mais Casa, agora dentro de uma casa feita em steel frame. Nós viemos para a obra Cristiano, aqui todas as paredes são daquele mesmo modelo que nós mostramos no bloco anterior, a mesma tecnologia. Exatamente, a mesma tecnologia, né? E só que agora já instalado, né, propriamente dita no canteiro de obra. Aqui a gente já configurou uma casa, né, Fran? Então você já consegue entrar pela porta da frente, entrar nos quartos, né? E tudo isso foi feito, Fran, em apenas 4 dias. Muito rápida. A instalação aqui foi muito rápida, muito prática. Ou seja, em 2 semanas praticamente está tudo pronto aqui essa etapa. Fica faltando só acabamento. Semana que vem nós estamos com o telhado na obra e já pode vir o acabamento. E uma outra característica também, vocês perceberam, é que aqui a gente está no meio de uma obra e não tem tanto resíduo, não tem tanta sujeira, faz parte do sistema mesmo. É legal que a gente entra na obra e sai com 2, 3 sacos de lixo, né? E pessoal, se nós fizéssemos essa obra de alvenaria e tijolo, teria uma caçamba ali na frente cheia de entulho já. Então o desperdício tanto de material quanto de água, principalmente água, nós não usamos água. São mais de 25 mil litros de águas economizados nessa obra aqui. E na hora de colocar os móveis, dá para furar essa parede, por exemplo? Aguenta? Aguenta sim, o pessoal pergunta muito isso. Então cada parafuso, ele com uma bucha específica, que é a bucha de drywall,
que ela expande atrás da parede, você coloca ela vai segurar 15 quilos por parafuso. Aqui, por exemplo, aguenta quantos pavimentos uma estrutura assim? Essa estrutura ela é para 14 mil quilos, tá? Por metro linear. Então, em 1 metro assim, tá? 14 mil quilos. Tá? A gente consegue subir quantos andares? 4 aqui? pavimentos. 4 pavimentos, bem interessante, dá para fazer uma obra grandiosa, então. Sim, dá para fazer um prédio, né? Agora a gente vai para um outro projeto que está quase finalizado para mostrar como que essa estrutura aqui fica depois já de feito um certo acabamento, para vocês terem uma ideia e imaginarem como fica isso na prática também. E agora nós estamos em uma obra que já está na etapa final e vocês já percebem bem a diferença entre a montagem com o steel frame e com a obra já quase finalizada, aqui o pessoal fazendo os últimos ajustes então. Exatamente, nós estamos colocando um revestimento na fachada, terminando a pintura, né? E a obra está quase finalizada, conforme você falou. E aí a gente já percebe, né, como fica a obra pronta, que ela por fora você não diz do que é feito. Aqui você consegue flexibilizar mais o projeto. Um arquiteto consegue trabalhar muito mais livre, né, com estruturas que permitem ângulos diferentes, né, telhados com outras caídas, tal. Isso é bacana, né, porque você flexibiliza o projeto, consegue expandir, né, isso. E quais são as principais vantagens do steel frame se comparado à alvenaria tradicional? Sim, as grandes vantagens são o tempo, a rapidez, você consegue construir 30 vezes mais rápido uma parede do que a alvenaria tradicional. A resistência à temperatura, então a questão de ser resistência térmica, né, o isolamento térmico e acústico, barulho reduz muito, e a grande resistência à umidade, mofo, bactérias, né, e a manutenção futura. Então você ganha muito em manutenção futura, não te dá manutenção o sistema. Principalmente nessa questão térmica também, a temperatura externa para interna dá muita diferença, dá para manter mais fresquinho só com ar-condicionado? Como que funciona? Sim, a temperatura externa ela interfere muito menos, quase nada na parede, então ela não troca a temperatura de fora com a de dentro, e quando você liga o ar-condicionado e gela o ambiente, ele não sai aquele ar gelado, então o ar-condicionado não precisa ficar ligado. Então ele mantém a temperatura dentro do ambiente, tanto no frio quanto no calor. Então ela é bom para as duas fases. Você consegue manter a sua temperatura na casa dia e noite, o ano inteiro, sem gastar mais nada por isso, entendeu? Cristiano, muito obrigada pela sua entrevista aqui hoje no Mais Casa, por dividir todas essas dicas e também esse tipo de construção aqui que é super diferente, muito legal. Obrigado vocês, Fran. Agora eu quero convidar você, quem está em casa também, pensando em adquirir a casa dos sonhos ou então aquele terreno para construir, as nossas dicas do mercado imobiliário aqui nos classificados do Mais Casa. Residencial Tarumã, apartamentos de 65 e 66 metros quadrados, sendo uma suíte, sala de estar e de jantar, cozinha, banheiro, lavanderia, varanda gourmet e uma vaga de garagem coberta. Com excelente localização na região da Vila A, tudo isso com condomínio seguro e acessível, entrada facilitada e financiamento direto em até 84 vezes. CCA Imóveis, faz parte da sua história. Você sonha em morar em um condomínio fechado? Então garanta o seu terreno no Condomínio Esmeralda. São terrenos a partir de 600 metros quadrados já prontos para construir. Valor à vista com super desconto ou entrada facilitada e saldo em 84 vezes. O espaço conta com portaria 24 horas, câmeras de segurança, cerca elétrica, piscina e quadra poliesportiva. Sua família merece o melhor. Venha morar no Condomínio Esmeralda. Iguaçu Corretores de Imóveis, seu sonho no metro quadrado certo. Seja bem-vindo ao Moradas da Vila A. O empreendimento é da BL Incorporações e está pronto para morar. São 2 empreendimentos idênticos, o Moradas da Gramado e o Moradas da Paraty, ambos na Vila A, um dos bairros mais valorizados da cidade. Apartamentos de 60 metros quadrados, 2 dormitórios sendo uma suíte, sala, cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira e uma vaga de estacionamento. O fino acabamento é um diferencial. Piso em porcelanato, gesso, iluminação em LED com pontos para spot, portas laqueadas e persianas. Conta ainda com portaria eletrônica e elevador.
a partir de R$ 295 mil. Pode ser financiado. É a oportunidade que você esperava para morar bem. Entre em contato com um dos consultores da BL e agende uma visita. A BL Incorporações, construindo o futuro, realizando sonhos. Olá, boa tarde, eu sou o arquiteto Omar Baracate e a minha dica de hoje é para você que gosta de peixe e gostaria de fazer um lago artificial na sua casa. A proposta desse lago foi colocar ele na frente da casa para valorizar a fachada e mesclar ele com o paisagismo da residência. Colocamos ele então embaixo da janela, onde temos um escritório. É um lago que pode ser visto tanto da parte externa quanto da parte do escritório. Trabalhamos também com a iluminação, fizemos com que ele fosse bonito tanto de noite quanto de dia. Fizemos uma iluminação bacana no lago e em todo o paisagismo da casa. E como é um lago pequeno, você também pode fazer esse lago na sua casa. Vai valorizar a fachada e traz um ambiente natural para a sua casa. Espero então que vocês tenham gostado da minha dica hoje no Mais Casa e aproveite então essa dica para poder valorizar o ambiente de vocês. A seguir, vamos falar sobre a utilização de quadros na decoração e como fixá-los do jeito certo. Paredes vazias e monótonas? Não mais! Os quadros são grandes aliados da decoração. Um elemento versátil que combina com diversos estilos. Tem o poder de transformar os ambientes e, claro, refletir a personalidade dos moradores. Que os quadros trazem um efeito visual fantástico na decoração a gente já sabe, mas como usá-los, colocar na parede, posicionar, fazer a escolha certa? Para ajudar a responder a essas dúvidas, nós convidamos hoje para o Mais Casa a Karen Donata, ela que é empresária do segmento de decoração aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigada por nos receber hoje aqui, Karen. Tudo bem, Fran? Tudo jóia. Karen, já tem alguma dúvida aqui, né, na hora de posicionar os quadros e muitos telespectadores também. Tem que combinar, por exemplo, o quadro com a decoração do ambiente ou não precisa? O quadro, na verdade, é uma peça versátil, né? Ele entra na decoração para ele fazer a diferença. Então, nós temos variados quadros. Aí depende muito também, não só da decoração, mas do gosto da pessoa. É que assim, hoje nós temos um portfólio muito grande de quadros, né? Tem quadros, gravuras minimalísticas, tem o clássico, tem as gravuras que são feitas em telas e tem os quadros que são feitos o tingimento no próprio vidro, onde o cliente ele pode escolher variados modelos. Ele pode mandar, por exemplo, uma imagem da família, de um lugar onde ele visitou, por exemplo, que ele quer trazer e colocar dentro da casa dele aquele lugar que foi um lugar que de repente que ele passou um momento com a família para ficar eternizado, ele manda aquela gravura daquela paisagem daquele lugar e a gente manda para a fábrica e a fábrica eterniza isso num quadro. Que interessante. Aqui, por exemplo, a gente trouxe um quadro como referência. Esse, por exemplo, ele foi impresso nesse formato ou não? Não, esse já é uma imagem que é replicada de uma fábrica, né? E aí ele é feito, aí você vai escolher o tamanho conforme o local que você vai colocar. Por exemplo, esse quadro ele está na horizontal, mas ele tem o modelo dele na vertical. Depende do local, pode ser feito horizontal ou vertical. Qual que é a dica, por exemplo? Vou colocar um quadro na parede, aqui no caso, atrás do sofá. Tem que pensar em questão da altura aqui, como que a gente faz para fixar? Sim, e nós temos sempre um joguinho de altura, né? De altura que a gente geralmente conta em torno de 30 centímetros da peça, 30, 40 centímetros geralmente. E aí você vai centralizar mediante a peça. No caso aqui no sofá, você viu que esse quadro está centralizado, né, na horizontal, nos tamanhos mais ou menos aqui do sofá. Se ele fosse na vertical, aí a gente já trabalha com outro, aqui ele vem até aí a altura aqui do sofá já modifica. A gente trabalha em torno de 15 a 20 centímetros da peça, num quadro vertical. Agora vamos mostrar para o pessoal de casa em detalhes um pouquinho das diferenças entre os quadros. O que a gente tem aqui de exemplos que dá para mostrar, né? Tem o quadro com tela, né? Que é essa tela impressa diretamente. E quais são os outros modelos hoje do mercado? Eu tenho esse que a gente chama, que ela é feita a gravura no tecido, a gente chama de tela ou canvas. Aí eu tenho aquela outra, que é um quadro daí, um estilo flores, né? Cerejeira no caso.
e ela é pintura em vidro. E essa pintura em vidro também deixa esse quadro mais durável? O que muda? Ele acaba sendo mais fácil no caso assim de ter mais opções de você imprimir. Tem algum modelo de quadro hoje também que é mais tendência no mercado? Hoje uma das tendências são as gravuras, as telas negras, né, no estilo africano e com alguns detalhes. Aí você pode tanto ter ela com a borda trabalhada em dourado, em cobre, ou você ter ela toda, a gravura dela, em pintura, que seria na canvas, né? Mas ela é uma tendência hoje no mercado. É uma peça que finaliza toda a decoração. Se você entrar num local onde tem um quadro, uma tela, você vai ver que vai fazer toda a diferença para a decoração. Karen, muito obrigada por compartilhar com a gente todas essas dicas, por trazer essas técnicas. Eu tenho certeza que dá para aproveitar muita coisa na hora de instalar os quadros em casa e também transformar o ambiente. Eu que agradeço, Fran, mais uma vez pela oportunidade e espero que tenha assim sido um pouco esclarecedor aí para os nossos telespectadores, né? Umas dicas que a gente tem dado hoje. Muito prático, realmente. Agora eu quero fazer um convite para você e também para o pessoal de casa. Quem está procurando casa, apartamento ou terreno, não sai da frente da TV, confere os nossos classificados que tem ótimas oportunidades para você. Quer comprar um terreno em um condomínio fechado, próximo à Avenida das Cataratas? Condomínio Vila Vicenza está pronto para construir. Você não precisa esperar nada para usar o seu investimento. São terrenos a partir de 360 metros quadrados, com toda a infraestrutura, escritórios de venda na região. É só você procurar o Mais que você terá certeza do melhor negócio, com segurança e profissionalismo. Entrada em 5 vezes e o saldo em até 150 parcelas, direto com a loteadora. Pauluc Imóveis. Sinta-se bem, sinta-se em casa. O condomínio Morada do Iguaçu 2 é perfeito para você e sua família. Serão construídas 38 casas, todas com acabamento de primeira, laje e porcelanato. O imóvel terá 2 quartos, sala e cozinha conjugada, banheiro e uma vaga de garagem. O condomínio é fechado e as casas são individualizadas. Oferece ainda um espaço de lazer com parquinho, churrasqueira e área verde. A localização é excelente, perto de centros comerciais. Esse é o condomínio Morada do Iguaçu 1. Fica ao lado e já está em fase de acabamento. Se você procura um bom negócio, essa é uma excelente oportunidade. O seu sonho nunca esteve tão perto de se tornar realidade. Condomínio Morada do Iguaçu 2. Consulte as imobiliárias parceiras. Quer comprar um terreno na região leste, próximo à Avenida das Cataratas, Felipe Vancher e em frente à nova perimetral? Loteamento Verdes Pampas, a melhor compra da cidade. Pronto para construir, você não precisa esperar nada para usar o seu investimento. São terrenos a partir de 300 metros quadrados com toda a infraestrutura, escritórios de venda na região. É só você procurar o Mais que você terá certeza do melhor negócio, com segurança e profissionalismo. Entrada em 4 parcelas e o saldo em até 96 vezes, direto com a loteadora. RA Imóveis, realizando sonhos. Pessoal do Mais Casa, me chamo Victor Albiero e sou engenheiro eletricista. A minha dica para essa quarentena, o que eu fiz na minha casa foi trocar as lâmpadas, né? As lâmpadas incandescentes fluorescentes por lâmpadas LEDs. As lâmpadas LEDs elas possuem uma economia de até 80% em relação às outras lâmpadas. Além disso, a vida útil de uma lâmpada LED é de 50 mil horas, enquanto de uma incandescente de apenas 1000 horas, e uma fluorescente 10 mil horas. Então nessa quarentena, além de a gente conseguir trazer uma eficiência energética melhor, também a gente consegue trazer uma economia na conta de luz no final do mês. Muito obrigado, espero que a dica tenha ajudado a todos e até mais. O Mais Casa de hoje fica por aqui. Esperamos que você tenha aproveitado bastante as dicas dessa edição. E assim como no comecinho do programa, quero reforçar o convite últimos instantes para participar da campanha cultural do Mais Casa. É muito simples, já pega o seu celular, aponta a câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela para você. Não precisa de aplicativo algum.
Lá no nosso Facebook tem explicando direitinho quais são as regras, como que faz para participar, concorrer a este lindo lustre da Produtel. Vai vencer a resposta mais criativa e o resultado vai ser divulgado na semana que vem aqui no programa Mais Casa. Lembrando que você também pode rever os conteúdos, compartilhar as dicas com os amigos ou então nos enviar a sua sugestão de conteúdo aqui para o Mais Casa, a sua sugestão de pauta. Um excelente fim de semana a todos vocês e até sábado que vem com muito Mais Casa. Programa Mais Casa. Oferecimento. Simplifica Vende Mais. Especialistas em lançamentos imobiliários. Serrana Home Empreendimentos Imobiliários. Sua casa é a nossa prioridade. Simoneto Foz. Milimetricamente você. E Grupo Átria. Há 10 anos fazendo a diferença em Foz do Iguaçu.